parte de nós. Você que nos acompanha viu que nos últimos 2 programas nós falamos a respeito dos projetos da Casa Restaura-me e do Jam Missionário, ambos com o objetivo de tirar os nossos irmãos das ruas da capital paulista, pois o nosso desejo é devolver-lhes a dignidade humana. Mas o que acontece com eles após aceitarem a nossa ajuda? Para onde eles vão? No programa de hoje vamos apresentar mais um dos nossos projetos, as Casas de Acolhida da Aliança de Misericórdia. Desde sua origem, o movimento Aliança de Misericórdia mantém um trabalho de atendimento à população em situação de rua. Os homens e as mulheres que desejam fazer um caminho de reestruturação de vida e de reinserção social através do movimento, primeiramente passam pelas casas de triagem da Aliança. Aqui eles ficam por até 30 dias em preparação para o próximo passo do processo, que é o envio para as casas de acolhida. Nesse estágio, a Aliança de Misericórdia oferece um lar para aqueles que estavam nas ruas, oportunidade de convívio e de reconstrução da própria vida. Assim, em mais de 20 anos de funcionamento, essa é uma iniciativa que se mostra como uma importante ação de resgate da dignidade humana. Hoje nós vamos conhecer a missão da Casa de Acolhida Masculina em Piracicaba, interior de São Paulo. A Casa de Acolhida é um sonho de Deus, né? Na realidade, é que Deus inspirou, né, neste carisma. Nada mais é do que um resgatar a dignidade do homem, né, do ser humano, homens e mulheres. Né, diante dessa sociedade onde se descarta as pessoas, né, Deus sonha com a volta dos filhos à casa do Pai. Então a Casa de Acolhida tem por essa finalidade e realidade, né, daqueles mais pequeninos, daqueles mais perdidos, deixados pela família, pela sociedade, eles que voltam à casa de Deus, né, restaurando a dignidade deles. Leandro tem 37 anos e é um dos atendidos da Casa de Acolhida em Piracicaba. Com uma história de vida bem difícil, marcada pelo contato com as drogas, hoje ele está em busca de ressignificar a sua trajetória. O meu pai era traficante, minha mãe também vendia, nós vendíamos em casa. Desde os 7 anos, fui vendo as drogas e tudo, e a polícia invadia e aí fui crescendo, também me envolvi nas drogas e comecei vendendo também. E aí foi aonde começou, 17 anos de idade já estava fumando maconha e tudo. Apesar das dificuldades em casa, Leandro sabia que era importante tomar uma atitude e reconheceu que precisava de ajuda. Tomei umas cachaças, estava com dinheiro no bolso, fui lá na Cracolândia de passagem, fui pegar umas drogas, aí na hora que eu estava saindo fora, eu vi o trabalho da Aliança, e aí foi onde que o irmão orou por mim, apareceu outra irmã, uma loirinha, orou também, aí foi onde que eu cheguei aqui. No começo eu não queria ficar não, eu queria ir embora, porque acaba, né, a nossa liberdade, assim, o nosso pensar, né, ele já não vai beber, não vai mais fumar, não vai fazer mais nada. Mas tudo é regra, tudo tem ordem decente e tal. Então a gente vivendo uma vida desregrada, né? Então demora que nem... Estamos aí, né? Aprendendo ainda como viver numa vida regrada. Mas tá tudo bom aí. Agora, na Casa de Acolhida, ele ocupa sua rotina com atividades profissionais e momentos de oração. Comecei na multifunção, lá na triagem. E aqui eu tô trabalhando na horta com os irmãos. Tem várias opções de serviço, né? Várias coisas para ocupar a mente. E tá legal, tô aprendendo, eu nunca mexi com horta, né? Era operador de máquina, trabalhava no centro de São Paulo, então é diferente. Mexer com horta, com mato, tipo, plantar e colher depois e ter que cuidar para depois ir para feira e tal, esses negócios é diferente. A rotina dentro da casa ela é muito simples, né? Seja nas refeições diárias, né, onde eles têm esse momento de refeição e também de convivência entre os irmãos, né, na mesa. Então, a partilha é muito importante dentro da casa. Depois, logo pela manhã, os momentos de espiritualidade e oração, então o Santo Terço, a meditação da palavra em comunidade, né, onde eles tiram para viver, isso é próprio também do nosso carisma, né? Toda casa tira para viver uma palavra, para vivenciar durante o dia, seja do Evangelho, seja das leituras, da liturgia do dia, com esse desejo de que Deus transforme e atue, né, no seu dia.
Depois cada um é direcionado a um setor de trabalho, né, que na casa seja a cozinha, a horta, né, os chiqueiros, os idosos, enfim, né, e tendo essa noção, esse senso de responsabilidade a partir do trabalho, nessa transformação a partir de algo prático também. Felipe é outro filho da Aliança de Misericórdia que recebe atenção e cuidado na casa de acolhida em Piracicaba. Apesar do vício, ele também reconhece que para vencer esse desafio era preciso pedir ajuda. Eu estava deitado na calçada, né? Eu estava frequentando a Cracolândia já fazia 2 meses. Estava deitado na calçada na frente do CAPS, na Princesa Isabel. Aí eram umas 9 horas da manhã, eu decidi ir lá pro fluxo, né? E assim, a hora que eu cheguei no fluxo, eu não estava podendo entrar para dentro, porque estava fazendo limpa lá. E não podia entrar com coberta, nada lá. Eu podia passar, mas não podia entrar com coberta. Eu estava com uma manta nova. E eu virei para trás, eu não ia entrar, na verdade, eu ia embora para me voltar depois. Só que alguma coisa dentro de mim falou, não, entra agora que esse é o momento. Eu entrei, joguei minha coberta fora e entrei para dentro, né? E assim veio 2 missionários e eles me abordaram. E a partir do momento que eles iam falar comigo, eu vi que eles estavam com a camiseta da Aliança. E eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso ser internado, que aqui eu não consigo mais, não consigo viver mais aqui nesse lugar. E assim, de repente, eles falaram, não, você quer? Eu falei, quero. Eles falaram, então você vem, acompanha nós, né? Daí eu acompanhei eles até o carro onde eles estavam parados, que estava tendo aquele movimento da Aliança, né? E ali ele falou, ó, nós vamos sair daqui 3 horas da tarde. Eu falei, não, tá bom então. E dali eu não arredei o pé. Fiquei, continuei ali, né? E esperei das 3 horas, aí eu vim com eles até o Rio das Pedras e aqui estou hoje, né? Glória ao Senhor Jesus. Eu pedi ajuda para Deus todos os dias, todas as noites eu pedi ajuda para Deus antes de dormir, antes de qualquer coisa, né? E eu chegava nos pastores, né? Que lá tem bastante pastor, para pedir ajuda e eles falavam, volta aqui no outro dia. Mas como que eu ia voltar no outro dia? Só estava drogado, a vergonha, já, sabe? Não tinha como. E graças a Deus, nesse dia que eu encontrei com a Aliança, eu não tinha usado nada de droga, porque eu fui cedo, né? Fui umas 9 horas da manhã lá e deu certo de conversar com eles e agarrarem, né? E eu dou graças a Deus por estar aqui, né? E é isso mesmo, graças a Deus. Mudar nem sempre é fácil, mas com determinação, confiança e, acima de tudo, Deus, cada pessoa se reconhece como protagonista da sua história. O Felipe tem muitos sonhos e sabe que para conquistá-los não pode parar agora. E o desejo de mudança é grandioso dentro do meu coração, né? Não vale a pena mais viver, né, no mundo assim, na garra de Satanás, sabe? Porque ele faz o que quer com você. Ele usa e abusa de você da maneira que ele acha que, sabe? E o que está me motivando ainda mais é estar aqui, cuidando dos vô, né? Cuidando dos vovô, do setor dos vovô. É onde eu estou conseguindo fazer algo com uma pessoa onde eu não consegui fazer para meu pai. Ele morreu sem eu poder estar ali perto, ajudando, sabe? Então isso aqui para mim é uma motivação a mais no meu caminho. Caridade dentro da casa de acolhida funciona nessa dinâmica onde o filho cuida do outro, dos outros, mas também percebe que Deus cuida dele, e Deus vai cuidando de fato dele. Percebo, por exemplo, na vida do Felipe, justamente isso, seja com os idosos, seja nos outros setores que ele passou, né? O quanto essa dedicação pelo outro faz com que interiormente ele seja transformado, né? Não só pelo sorriso, mas sobretudo na vida dele por uma questão, um caráter da verdade. A Aliança aqui é como se fosse a minha família, né? Que me acolheu de braços abertos, que dá totalmente o suporte que eu preciso, tanto espiritualmente como psicologicamente, onde vem as conversas, né? Vem as partilhas nossas, e isso daí é agradável para mim, isso daí me ajuda bastante. Então, vale a pena. Vale a pena gastar a vida, doar por amor a Deus, porque alguma semente é lançada naqueles corações e alguma transformação acontece. Nem que seja pequena, nem que a gente não veja naquele momento, mas algo Deus realiza e transforma. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Assim diz Jesus no Evangelho de São João, capítulo 15. É por causa desse amor
que nós da Aliança de Misericórdia não desistimos de nenhum daqueles que Jesus nos confia. Nossas casas de acolhida, como a expressão Nazaré do carisma, acolhem o Jesus pobre, no cotidiano de sua vida, simples e virtuosa. E cada missionário, cada colaborador quer justamente estar com cada irmão acolhido e ser um com ele. O processo para entrar nas casas de acolhida, né, primeiro a pessoa precisa desejar fazer o caminho, né, diferente de clínicas, diferente de outras realidades que a gente vê terapêuticas, né, nós somos uma instituição que acolhe voluntariamente, né, estes irmãos. Então ele precisa desejar, precisa querer estar dentro das nossas casas, né, fazer uma entrevista, passar por uma entrevista com os missionários responsáveis, né, e depois sim fazer a sua caminhada. Aí desde o processo da triagem, né, onde seja em Alfenas ou Rio das Pedras, né, ele passa de 30 a 50 dias conhecendo a casa, também tem esse primeiro contato com os irmãos, né, com os demais acolhidos, e depois ele vai ser direcionado para uma das casas de acolhida, né, assim como aqui em Piracicaba, né, onde também tem este processo de mais ou menos um ano, né, um pouco mais, né, onde ele vai fazer este caminho, né, de encontro pessoal com Deus. Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, o Sr. Roberto mora em São Paulo há 20 anos. Ele agora faz parte da Casa de Acolhida em Piracicaba, onde encontrou uma oportunidade para tratar a dependência e o consumo de drogas. A casa do Roberto ficava perto de um dos centros de evangelização da Aliança de Misericórdia, na capital paulista, e foi aí que ele encontrou uma oportunidade para mudar de vida. Como é um lugar assim muito silencioso à noite, né? Eu trabalhava ali em obra, sempre eu trabalhei por ali, fazendo os bicos em obra. Aí eu escutei um som muito alto, muito potente, né? Aí estava em casa sozinho, dentro de um quartinho de pensão, morava sozinho. Sempre eu vim para cá, eu me virei sozinho. Aí tive a curiosidade de sair assim no portão e escutei lá no fundo e saí. Na época eu era usuário de droga, assim. Aí saí procurando ver se era uma baladinha. Quando eu cheguei até lá no final daquela rua lá, eu vi que estava acontecendo alguma coisa, né? Aí me aproximei, eles me convidou para entrar, estava tendo Cristoteca. Eu não imaginava o que era. Sei que era uma coisa, mas era voltada para Deus. Para mim era uma outra coisa do mundo, né? Aí chamava Cristoteca, me explicaram como era. E eu peguei, entrei, participei nessa noite, fiquei no meu canto lá, participei. E depois eu fui convidado a ir lá nos fins de semana, comecei a frequentar sempre lá. Depois chegou um momento que eu precisei mesmo de usufruir. Né? Por causa da minha dependência que eu tinha. Parece que é um lugar que eu fui chamado para começar a ir ali, porque é dali que eu ia depender. Comecei a gostar, comecei a participar com eles, comecei a conhecer os missionários, voluntários, os monitores. E aí fui gostando e foi indo. Chegou um momento que, pelo destino, eu fui parar na rua. Era a situação que eles cuidavam. E aí quando eu fui parar na rua, aí eu precisei extremamente deles. Onde eu ia tomar banho, eu ia alimentar. Eu vivi muitos anos lá fora, né? E aí eu vi que tem pessoas que importam com a gente, né? Aí a gente tem que dar um passo, né? Se a gente dá um passo, tem muitos braços abertos que acolhem. E talvez não há necessidade do mundo estar daquele jeito, né? Tanta gente pelas ruas, tantas pessoas passando fome, usando droga. Tem um meio onde a gente se esquivar daquilo, basta querer. Eu quis e foi bom para mim e eu quero continuar. E aqueles que estão vendo o meu testemunho, que primeiro a força vem da gente. Se a gente quiser, as mãos estão estendidas e basta abraçar e querer. Eu quis, eu precisava, eu quis, eu vim pela misericórdia de Deus. É uma situação que muitos também podem se libertar daquilo. É muito bom. A Aliança de Misericórdia para mim foi assim, eu vou dizer assim, me deu um nascer novo, eu nasci de novo aqui. Eu nasci de novo aqui porque lá fora eu já estava me sentindo assim, sem prazer, sem importância com a vida. Para mim, eu mesmo achava que eu era um qualquer, que não tinha importância nenhuma. Mas a aliança mostrou para mim que a pessoa tem um valor. E tem muitas pessoas que observam a gente com os bons olhos, que vê que a gente é
é criatura de Deus e pode voltar para Deus. E por isso existem essas comunidades para nos ajudar nesse sentido. Com relação ao seu Roberto, eu percebo que essa transformação aconteceu de forma gradativa. Né? Ele faz um tempo que está conosco, por volta de 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio, e ele fez todo o processo, toda a caminhada dele aqui no Cordeiro, onde, mais uma vez, com algumas dificuldades pessoais, né? Uma pessoa que era totalmente isolada, sozinha, não queria estar com ninguém, e hoje, já na reinserção, a última etapa deste caminho, ele é uma pessoa que convive com os irmãos, uma pessoa que se alegra, né, com os outros, se alegra, é uma pessoa que é capaz de ouvir, uma pessoa que é capaz de falar de si também. Né? E hoje, graças a Deus, ele já está procurando emprego aqui pela cidade, né, nesse novo caminho de transformação. E um outro testemunho muito bonito, que ele também deve ter partilhado, é este reencontro com a família dele. Uma pessoa que veio em uma situação de rua, sem contato com a família, agora transformado interiormente, pode transformar a família, encontrando de novo, reconciliando com eles. Né? E uma coisa bonita também dele é o desejo de encontrar o irmão, que também estava na mesma situação que ele na rua. Né? Então, esses dias atrás, ele inclusive foi até São Paulo à procura do irmão e pediu ajuda aos missionários também de lá, né? Para que essa experiência que ele teve, o irmão dele também possa fazer com Deus. Né? Me ajudou muito, recuperei das drogas, estou liberto. E estou muito satisfeito, recebi muitos benefícios aqui da comunidade, de Deus principalmente, né? Que é voltado primeiro para Deus. Estou sendo beneficiado e sou grato. E eu tenho fé em Deus que aquela vida da qual eu saí, eu não quero mais, não. Estou satisfeito. No programa de hoje, você conheceu mais um dos nossos projetos, a Casa de Acolhida Cordeiro Imolado, que fica na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. Um refúgio de amor e recuperação da esperança para tantos irmãos que precisam. Para continuarmos os nossos trabalhos, precisamos da sua ajuda. Continue contribuindo para que mais pessoas sejam atingidas pela misericórdia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo, ative as notificações, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e com toda a sua família. Que Deus abençoe muito você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.